Kundalini, corpo aberto e corpo fechado. E a partir disso vamos estudar também os métodos, digamos, interiores de manifestar Kundalini e quando ela é manifestada por um método externo. Porque existe essa diferença. Você pode manifestar Kundalini, que é o que eu ensino, ou alguém, de certa forma, pode te dar um pequeno vislumbre, só um vislumbre dessa energia. Quando nós falamos de corpo aberto e corpo fechado, o que é um corpo fechado? Todos os chakras giram para fora, para fora. Eles têm um movimento chamado destrogiro, um movimento muito rápido para fora. E tem pessoas que têm o chamado corpo aberto, que é os chakras, eles podem ter o nome de sinestrogiro. Eles entram para dentro. Apesar que esse nome, sinestrógeno, vem de sinistro, e eu não gosto disso. O planeta Terra ele se divide igualzinho entre pessoas que têm os chakras girando para dentro e pessoas que têm os chakras girando para fora, meio a meio. Então, quem tem os chakras para dentro são pessoas muito médiums. Toda a energia dela é ou vem de fora para dentro. Então nós vamos ver isso na Umbanda, no Candomblé, no Kardecismo, que eu amo essas tradições. Eu recebo passe às terças-feiras, que eu me sinto muito bem. Mas se pegarmos nossos irmãos espíritas, eles têm essa receptividade e eles não vão tocar nesse assunto Kundalini, porque eles se envolvem muito com energia externa. Eles entram num ambiente e sentem muitas coisas, eles chegam perto do mar e sentem uma energia incrível, eles chegam perto de um lugar muito pesado e sentem peso daquilo. Todos os chakras giram para dentro nessas pessoas. E normalmente quem tem esse movimento dos chakras serem sinestrogiro, elas não vão trabalhar com Kundalini. Elas têm uma outra função enquanto alma, enquanto Dharma, enquanto caminho de vida, né? Swadharma, que é o Dharma verdadeiro, o caminho verdadeiro. E tem pessoas que têm todos os chakras girando para fora, o movimento é para lá. E essas pessoas adoram manifestar Kundalini, adoram, porque nada entra nelas, então elas fazem um trabalho interno muito grande. Por exemplo, o yoga sério, ele vai diminuir muito a tua mediunidade, muito. Otávio, como assim? Eu não sou dono da verdade e nem nada é absoluto. Tudo no universo tem exceções, tudo. Mas o que eu quero falar para ti, se você começa a fazer yoga, Qigong, taoísmo, Tantra Sadhana, que é a prática de Tantra, você vai diminuir muito a tua mediunidade. Por quê? Porque teus chakras vão girar no sentido horário, expelindo, sempre expelindo. Eu tenho até aqui uma figura, eu acho, é bacana mostrar para você, dessa questão dos chakras, é que isso é muito, muito, muito pouco ensinado. Também é uma coisa meio exclusiva minha. Aqui eu tenho, né, uma figura dos chakras girando para dentro. Para dentro. Tá? Então você capta tudo. Você é o chamado corpo aberto. Você tem que morar perto da natureza. Você tem que ter pessoas legais perto de você. Teu chakra o tempo inteiro é aberto. Ah, não dá para mudar isso, Otávio? Não, não dá para mudar. Demora para mudar. Demora. Você pode usar talismãs, amuletos para se proteger, você pode usar cristais, que é maravilhoso, você pode usar o reiki, que dentro no corpo astral não existe nada melhor, na minha opinião, o Daikomyo, Om Mani Padme Hum, e tem o chamado corpo fechado, que todos os chakras giram para fora, então nada entre você. A pessoa não vai usar talismã, ela está sempre bem, ela depende muito dela, ela é meio autossuficiente, não tem melhor ou pior, ok? Não existe isso. O que eu quero falar para ti é que quando nós temos o chakra sinestrogiro, o chakra para dentro, você vai ter psicografia, mediunidade, incorporação.
Você vai captar sinais, você vai ser uma alma hiperintuitiva, você vai captar o inconsciente, ainda você vai captar um monte de botras também, que são fantasmas. Hoje o que tem de fantasma que se faz passar por seres de outro planeta, mas um monte, só para tapear as pessoas, infelizmente. Então você vai captar tudo isso, porque teus chakras são para dentro, eles são sinestrogiro. Já o chakra destrógiro, essa pessoa ela tem uma força centrífuga, ela empurra para fora. Ela existe. Vamos pensar assim, qual que é a melhor coisa para você abrir teus chakras? Abrir não, perdão, girar para dentro. Olha eu falando essa bobagem que não faz sentido. Girar para dentro. Candomblé, umbanda, kardecismo, catimbó, matrizes africanas, elas são maravilhosas para você receber um monte de coisas. Então vamos imaginar uma pessoa que tem o corpo fechado. Ela vai fazer um curso, né, uma iniciação de candomblé. Uau, ela vai se tornar médium em 6, 7 meses. 6, 7 meses. Vai abrir todos, porque os chakras todos giram no mesmo sentido. Todos. Otávio, eu quero fechar os chakras, eu quero ter um corpo fechado. O que você indica a melhor coisa? O yoga tântrico, o qigong, o taoísmo. Agora, eu sempre falo assim, você tem que olhar a tua natureza. Às vezes você nasce com o corpo aberto, você nasce para ser médium. Esse médium de incorporação, de psicografia, de ter visões, como a minha companheira Nanda, ela é uma baita médium. E ela entra muito em contato com animais, muito. Então olha a tua natureza, e provavelmente você vai ser sempre assim. E se você tiver corpo fechado, que são pessoas muito intelectuais, então você pega o Pondé, o Cortella, a Lúcia Helena, o Leandro Carnal, são pessoas muito intelectuais, não vão incorporar, não vão sentir. Os cientistas são tudo cabeção, no bom sentido, não vai ter mediunidade. Então muitos são ateus, eu não acredito em nada, porque não veem nada. Porque os chakras expelem qualquer coisa e outros vêm para dentro. Então é importante olhar a tua natureza, isso não muda tão rápido assim, tá bom? A partir disso, é importante entender o seguinte: quem trabalha com os próprios chakras, os chakras giram no sentido horário, você vai desenvolver Kundalini sozinho, ninguém vai desenvolver por você. Ninguém vai mexer com isso para você. Você vai fazer um trabalho sozinho, porque você não permite que ninguém interfira em você. E tem pessoas que têm o corpo aberto, aí a gente vê muito hoje, alguém vai lá e toca essas pessoas, tenta estimular Kundalini nessas pessoas, tenta mexer com Kundalini nessas pessoas, e ela tem corpo aberto. Inclusive, quem tem corpo fechado e alguém começa a estimular muito a Kundalini nessa pessoa, ela escangalha o corpo dessa pessoa, escangalha, porque ela está tentando fazer com que o corpo daquela pessoa manifeste Kundalini. E para alguém mexer no meu corpo e manifestar, eu preciso ter o corpo aberto. Senão ninguém consegue interferir no meu corpo astral. É uma lição difícil essa. É uma lição complicada. Então, se você tem corpo aberto, alguém pode estimular um tiquinho de nada da tua Kundalini. Se você tem corpo fechado, ninguém vai conseguir estimular. Se você tem corpo aberto, você vai buscar métodos externos para estimular a Kundalini. Se você tem corpo fechado, você vai querer subir essa energia sozinho. Você não vai querer que ninguém mexa nessa energia para você. Você não vai ter o interesse que ninguém estimule essa energia. Sabe, eu tenho algumas formações que falam sobre isso. Eu tenho uma formação, por exemplo, que chama-se o taoísmo do amor e do sexo, que eu vou explicar muito como fechar o teu corpo e lidar com a energia uterina e ovariana da mulher. Eu tenho uma outra formação de terapeuta do amálgama tântrico, que aí é uma formação mais longa, presencial ou online, aonde nós vamos aprender melhor todo esse conceito de chakras, saber lidar melhor com isso. Eu tenho livros sobre isso, e a minha história
com Kundalini é muito antiga. Eu tive grandes mestres, grandes expoentes que me ensinaram a lidar com essa energia, que foram importantíssimos para mim lidar com Kundalini. E eu gosto muito do trabalho de um mestre chamado Harish Johari, que existe um livro de chakras aqui no Brasil que chama Os Chakras, que é um livro que eu recomendo demais para você, Harish Johari, porque ele é alguém que praticou, não é alguém que leu sobre chakras, que teve um conhecimento de segunda mão, ou não é alguém que fala de chakras sempre voltado para o corpo do homem e nunca da mulher. Então eu recomendo esse material para você e recomendo que você pesquise. Você tem corpo aberto ou corpo fechado? Você já quando entra no ambiente, perde energia fácil, você incorpora, é corpo aberto. Você psicografa, é corpo aberto. Você canaliza alguma coisa, é corpo aberto. Corpo aberto. Não, Otávio, eu não vejo aura, eu não incorporo, eu não canalizo nada, eu tenho uma saúde de ferro energética, então você tem corpo fechado. Você tem corpo fechado. E esse entendimento é bacana para você entender como que você vai lidar com Kundalini. Como que você vai mexer com Kundalini? Entendendo essa questão do corpo aberto e do corpo fechado. Isso vai ajudar muito para ti, muito. E vai lá no meu site, no meu Instagram, que tem um monte de artigos de Kundalini, onde eu cito pessoas que realmente tiveram essa experiência maravilhosa dessa energia, essa experiência transpessoal de Kundalini, que quando você sabe lidar com isso, nossa, você tem bênçãos indescritíveis na tua vida, indescritíveis, ok? Pensa, estuda e pratica. Eu vou te ensinar uma série de práticas a respeito de Kundalini.